Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quinta-feira, agora em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre esporte. A atleta de Praia Grande, Larissa de Almeida, foi destaque no 31º Campeonato Brasileiro de Inverno de Natação na categoria Infantil 2. A nadadora ficou com a 5ª posição na prova dos 400 metros medley. O nadador Luiz Felipe Paes também representa a Praia Grande na competição. Em 2013, o 30º campeonato, 3 atletas de Praia Grande ficaram entre os 20 melhores. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a CBDA. Boa sorte para os atletas e parabéns, né, pelo feito. Bom, aqui ao meu lado o doutor José Francisco Pacilo. Você pode falar, advogado José Francisco, as pessoas às vezes não lembram. Você fala, doutor Pacilo, todo mundo já conhece. Tudo bem, Pacilo? Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom recebê-lo aqui, obrigado pela Eu que agradeço o convite. Participação. O Pacilo, além de um advogado respeitado em todo o país, eu digo país porque é uma pessoa que já está no direito, com o seu escritório e na advocacia já há muitos anos, e isso foi adquirido a ele uma experiência, né, e uma respeitabilidade por muitos juristas. Eu fiz questão de trazer o Pacilo, além de um amigo, um advogado respeitado, volto a repetir, e também pós-graduado em meio ambiente. Então, sim, isso pela PUC de São Paulo. E isso acaba provocando até uma discussão interessante pelo dia que nós comemoramos hoje. Dia da Ecologia, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data expressiva, importante para toda a comunidade, para todo o ser humano, porque meio ambiente é vida, né? É esse relacionamento, meio, já dá uma ideia de círculo, de envolvimento. Então, envolvimento com a natureza, é ar, água, a geografia, com tudo. Agora, Pacilo, você acompanhou as manchetes dos jornais e viu aquela foto lá da Paraisópolis, daquela favela, no centro, uma árvore. Muito rapidamente, ou seja, a falta de projetos habitacionais que envolve as 9 cidades da região metropolitana é um problema para o meio ambiente? É um problemão para o meio ambiente. Eu acho que a responsabilidade, inclusive, está lá no texto constitucional, no artigo 18 e 30. O município faz parte, né, da administração pública, ele tem responsabilidades e a Constituição lhe dá essa responsabilidade para atuar localmente em todas as matérias. E isso está reforçado pelo artigo 225 do texto constitucional, que fala que o meio ambiente é responsabilidade de todos. Então, todos nós, cidadãos, poder público, né? Então, isto traz uma responsabilidade muito grande e faz com que a gente deva atuar, né? Esta ideia do dia 5, que foi instituída pela Assembleia das Nações Unidas em 72, né? O desenvolvimento vinha de uma maneira muito agressiva, não respeitando nada no seu desenvolvimento, no seu avanço, né? Destruindo rios, destruindo áreas verdes, destruindo tudo. E 130 países, mais 240 instituições resolveram traçar um marco cultural para se discutir. Bom, o planeta, os bens do planeta, eles são limitados, né? E muitos deles, inclusive, não se renovam. A população aumenta a cada dia, nós estamos quase em 7 bilhões. Então, isto tem que ser repensado de que maneira nós vamos viver aqui, sem acabar com essa subsistência, né? Desenvolvendo projetos com sustentabilidade. Isso é importante e é fundamental. Agora, meu amigo Pacilo, amigos do Hora Geral, o 3041-6777 está à disposição para que vocês possam fazer perguntas. Eu não ouço falar mais sobre, como é que é, a Agenda 21. Eu ia falar da Eco 92, mas foi em 92, que foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, não é isso. Eu não vejo mais falar sobre a Agenda 21. Acabou a Agenda 21? Não, não acabou, e exatamente isto, o teu programa contribui com esta retomada dessa discussão da agenda, né? Nós estamos vindo de um processo desde Kyoto, em 95, depois passamos em Copenhague. Que, lamentavelmente, os Estados Unidos não assinou. Não assinou. Eu tive em Copenhague em 2009, na Conferência das Nações Unidas.
Os Estados Unidos também não assinou, não se comprometeu, não renovou o protocolo de Kyoto, e isso é muito ruim em termos universais, né? Porque a poluição ela alcança todos os estados. Então não existe assim, o meio ambiente é algo de união entre as pessoas, né? As pessoas é que constituem os estados, nós é que vivemos em função do meio ambiente, né? Agora, então tem que haver um equilíbrio. Pacilo, para que o telespectador possa entender, eu sei que é um tema brilhante, o meio ambiente, mas às vezes a forma técnica não chega a proporcionar ao telespectador uma atenção maior, mas todos nós somos responsáveis. Por exemplo, eu recebi essa semana o vereador Pedro Gouveia de São Vicente, e ele lamentavelmente me falou que o lixão de Sambaiatuba, que tinha sido desativado, virou um parque, agora volta a ser um lixão. Então, São Vicente tem um problema com o lixo. As cidades do litoral sul, como Mongaguá e Peruíbe, estão em estado de alerta e podem ser multadas diariamente porque não conseguem dar uma destinação final do lixo. No seu entendimento, qual seria a solução do lixo na nossa região? Seria usina? Seria um aterro? Qual a solução metropolitana? Eu acredito em uma usina, aliás, como tem exemplos em toda a Europa, com destaque para a Espanha. E em relação a essa questão do lixo, é uma questão ambiental, porque envolve desde saúde, porque você contaminando, por exemplo, a água, contaminando o ar, etc. O lençol freático. Você está criando um problema de saúde, né? Saúde pública, e é meio ambiente. O meio ambiente é tudo. Existe solução, Douglas? Existe solução. Só que as soluções, elas demandam talvez um certo custo que esse pessoal não quer pagar. Então, este é um grave problema. Mas se falar em custo, ou seja, todo o trabalho de arrecadação do lixo também envolve contratos milionários. Exatamente, mas existe o fator ganância também. Ou então, se não é a ganância, que é algo pessoal, né? Existe o fator de descompromisso com a sociedade, com o coletivo. O meio ambiente é a união de todos. Nós vivemos em função do meio ambiente, e o meio ambiente é assim, é a vida. É o ar, né? É a água potável, que é uma questão delicada. Olha só, no estado de São Paulo, acho que a água está sendo muito maltratada pelo governo do estado, né? Coloca nas suas direções de empresas, em vez de técnicos competentes, coloca políticos, alguns despreparados, né? Eu fico sem cargo num determinado momento da minha vida política, eu vou fazer um estágio numa Sabesp. Então, isso é muito preocupante. A água é uma questão delicadíssima, como é também, hoje aqui na cidade, o que nós temos aqui? Essa dispersão de partículas na ponta da praia. A questão do meio ambiente tem que ser estudada. Eu entendo que o município, eu entendo não, está lá no texto constitucional, não sei por que não, nós temos que fazer uma mobilização grande. O município tem condições de tratar todas as questões ambientais locais, né? Não estou dizendo que ele não deva atender a legislação estadual ou federal, mas localmente ele tem competência e deve exercer essa competência. Ele é titular desta responsabilidade para cuidar localmente de todas as questões ambientais. Por exemplo, mesmo o Porto, Pacilo, sendo do governo federal? Mesmo o Porto sendo do governo federal, porque acima do Porto está o interesse da vida humana, né? E, Douglas, não é que nós vamos digladiar, o fato de você ter o problema, nós vamos pensar numa solução equilibrada. Meio ambiente também é equilíbrio. O Porto, existe solução para o Porto em relação a essa dispersão das partículas, essa movimentação de granel? Existe. Qual é? Existe área, né, no lado continental, no lado esquerdo da margem, que pode abrigar esses armazéns. Então, nós vamos levar para lá. E se não existisse esta condição, nós teremos que pensar em outras, talvez paliativas de momento, filtros. Agora, por que eles colocam filtros? Você vai no Japão, você vai na Holanda, você entra com um uniforme branco e sai com branco. Aqui não tem cabimento. Então, eu vejo assim que é um descompromisso, é uma cultura antiga, uma falta de interação coletiva, de responsabilidade social e com a vida humana. Agora, nesse caso, Pacilo, cabe aí uma ação mais efetiva do prefeito Paulo Alexandre
com o governo federal? Quais são os caminhos mais seguros para tentar resolver esse problema que envolve muitos moradores na Ponta da Praia? Olha, eu acompanhei proximamente e quero inclusive parabenizá-lo como vereador, né? A Câmara, numa iniciativa da administração municipal, né? do Executivo, enviou um projeto de lei, a Câmara aprovou, estabeleceu a impossibilidade daquela movimentação. Foi feita a lei, na proibição, aí eu acho que o Judiciário pecou um pouco, a União entrou com uma ação e acabou suspendendo a lei. Eu entendo que houve um equívoco, eu acho que isso deve ser revisto nas instâncias superiores, porque está no texto constitucional de maneira clara a competência, a legitimidade do município para tratar da questão ambiental local. Essa é uma questão local e que atinge diretamente o cidadão santista. Quando envolve essa forma de prejudicar a população, o ser humano, você acredita, parceiro, que a justiça ela é mais rápida, mais célere no julgamento? Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, vou aumentar na justiça, vou querer ver meu direito, mas isso aí demora tanto tempo que nem vale a pena. Nesse caso, envolvendo o meio ambiente e o ser humano. Deveria, e eu acho que o presidente hoje do Tribunal de Justiça, o Nalini, ele está criando varas especializadas. Eu acho que é uma tendência do judiciário se especializar. O judiciário deve dar respostas mais velozes, porque uma resposta de uma demanda da sociedade num tempo muito longo, isso na realidade não satisfaz e pode até trazer problemas, né? Eu vejo até que o judiciário ele deve, inclusive, ter autonomia financeira. As indicações para os tribunais não devem ser políticas, né? Você pode ver aí, nós temos no Supremo agora uma indicação quase que unânime, né, de um partido político que está no governo. Isto, no meu entender, desequilibra, não atende à finalidade de prestar a jurisdição constitucional, que é fiscalizar a Constituição. Há um volume muito grande de trabalho e a falta dessa autonomia, esta falta de indicação, né, essa indicação política, isso compromete um pouco o desempenho. Quando o parceiro fala dessa indicação política, é justamente dos ministros do Supremo. E se a gente lembrar um pouquinho, e não é tão longe, quem indicou o atual ministro que está saindo, que é o Joaquim Barbosa, foi, então, à época, o presidente Lula. Exatamente. E a preocupação maior que nós, jornalistas, advogados e uma parcela tímida da população é com relação a essas futuras indicações de ministros jovens e que podem ficar no cargo até os 70 anos. E quem que indica esses ministros? É a presidente ou o presidente da hora, que é o caso, neste momento, da presidente Dilma. E isso é preocupante. O Joaquim Barbosa, no meu entender, foi uma exceção, foi alguém que dignificou sobremaneira o judiciário, mostrou independência, mostrou compromisso. Coragem, compromisso exclusivamente com o texto constitucional, né? E eu acho que, inclusive, ele está saindo porque a composição, talvez com uma visão distorcida, política, descompromissada, né? Vai rever algumas decisões e ele não se sentiu à vontade, ele não precisa, inclusive, estar lá e resolveu, quem sabe, até participar da vida nacional por outros caminhos. Parceiro, antes de chamar o intervalo, a Kátia Meireles do Gonzaga ligou no 3041-6777. Manter animais silvestres em casa é considerado um crime ambiental? Depende das condições, mas se não houver autorização do IBAMA, é considerado crime ambiental, sim. Olha, eu particularmente eu vejo com reservas, né? Eu acho que nesse aspecto a lei é bastante dura, e porque quem não gostaria de ter uma arara, um periquito, alguma coisa, inclusive se você tem condições de tratar bem do animal. Então, eu acho que tem que haver equilíbrio. Esta manutenção de um animal vai alterar o fauna, equilíbrio. Né? Não vai, né? Tanto é que nós temos aí em zoológicos, etc. Então, não vejo que deva ser uma caça indiscriminada, que você faça disso um comércio. Mas também não vejo que, por exemplo, uma pessoa de idade tem um animal que, de alguma maneira,
contribua para a sua vida. Pacílio, Maurício Plages, da Encruzilhada, existe alguma legislação para descarte de resíduos sólidos? Esse tema é importante. Importantíssimo, existe. E as prefeituras parece que tem um prazo até o meio do ano agora. Exatamente. Agosto, né? Desde do Estatuto da Cidade, né, passaram-se aí quase 10 anos e as prefeituras foram empurrando, como se diz no jargão popular, com a barriga. Agora nós temos, e isso é uma necessidade, porque lembra, antigamente qualquer construção descartava os resíduos na rua. Hoje, de uma certa maneira, você tem uma pequena organização com as caçambas, mas umas ver o destino especializadas. dessas caçambas. Exatamente. Aí a destinação, o horário, e agora eu vou ser obrigado a fazer uma colocação particular. Aqui nesta avenida grande aqui em frente ao Mendes, é o Francisco Glicério. Tem uma obra ali que os caras põem a caçamba, tira o sinalizador do VLT e põe lá para a caçamba e para o trânsito. Quer dizer, o horário está equivocado. Eu acho que a gente tem que discutir o horário de recolhimento de resíduo, recolhimento de lixo. E nós temos que pensar, porque trânsito também é meio ambiente, interfere, tudo aquilo que interfere na qualidade de vida, na dignidade do ser humano, é envolvido com o meio ambiente. Pacílio, eu peço sua licença. Nós voltamos já depois do intervalo, vamos continuar a conversar com o advogado que entre várias titularidades, é pós-graduado em Direito Ambiental e está conversando com os nossos telespectadores num dia do meio ambiente, um dia mundial e também dia da ecologia. E tem mais perguntas, Pacílio, eu quero que você responda logo após o intervalo. Eu volto já com Hora Geral.